Informações do Corinthians, ao vivo. Pesada, Já não, agora. Pesada. Informação do Corinthians, ultimamente, não tem sido coisa boa. E dessa vez, também não é. O corintiano tem mais medo de notícia do que de bola rolando. Ah, é? Hoje. Que fase, hein? Lili Nascimento vai trazer pra gente informações. Pra variar, não é nada bom, né, Lili? Não vem coisa boa pro torcedor do Corinthians. Bom dia. Ultimamente está difícil chegar com notícias boas para o torcedor corintiano, né? Bom dia, Abel, para você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Eu tô aqui com o celular na mão porque tá tudo acontecendo na manhã desta sexta-feira. Então, a última notícia de agora é que a VaideBet já enviou um comunicado oficial avisando que rescindiu o contrato com o Corinthians. Então, o Corinthians acaba de perder o seu patrocínio master da camisa, que até então era um dos maiores na história do futebol brasileiro, 370 milhões de reais em 3 temporadas, mas a VaideBet, de acordo com tudo que vem acontecendo, denúncias de suposto esquema ilícito, de corrupção, de lavagem de dinheiro, decidiu que a marca não pode ficar atrelada a isso. A VaideBet seguiu direitinho o contrato, tá? Porque lá no contrato, assinado juntamente com o Corinthians, havia uma cláusula anticorrupção que até faria com que a VaideBet, na rescisão do contrato, não precisasse pagar a multa, que hoje gira em torno de 30 milhões de reais. O que a VaideBet precisaria fazer? Enviar uma notificação ao clube e dar 10 dias de prazo. A VaideBet fez direitinho. O prazo venceu ontem, quinta-feira. Inclusive, o Corinthians até emitiu uma nota dizendo que mantém aí uma boa relação com a patrocinadora, com as investigações da polícia, que também notificou a empresa que intermediou a negociação, mas de nada adiantou. Saiu, então, agora a nota, o comunicado oficial para o fã de esporte aí ter conhecimento de que o Corinthians acaba de perder o patrocínio master do clube, tá? Então, 370 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians ainda tinha que pagar mais de 40 milhões de reais da antiga patrocinadora, por conta da multa, por ter assinado com outra. Então, problema gigantesco por aqui, Abel. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Nos meus 50 e pouco anos de idade e mais de 25 de jornalismo, não me lembro de uma gestão, em início de gestão, em tão pouco tempo, ter tantas lambanças quanto essa do Corinthians. Posso estar enganado. Vamos dar uma olhadinha na nota da VaideBet, para a gente entender um pouco mais. A Lili já trouxe aí o esclarecimento, já trouxe a informação. E a gente tem na tela do nosso F360 a nota oficial. Daí o pronunciamento da empresa. A VaideBet informa que exerceu nesta sexta-feira, dia 7, a rescisão do contrato de patrocínio com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde o início de abril, a marca acompanha e solicita esclarecimentos sobre as suspeitas levantadas, tendo já realizado reuniões, comunicações formais e notificação extrajudicial. Diante das explicações apresentadas, sem nenhuma resolutividade, palavra difícil, a VaideBet lamentavelmente se vê obrigada a tomar tal atitude. A marca avalia que não se pode manter a parceria enquanto parar sobre o acordo qualquer suspeita em relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais. Só a dúvida no crivo ético da marca já é suficiente para determinar a rescisão que foi exercida pela VaideBet. Continua, suscitando cláusulas do contrato que protegem direitos da marca nessa decisão. A VaideBet lamenta pelo fim de uma parceria que deveria ter durado no mínimo 3 anos e agradece pelo carinho e pelo respeito à imensa e apaixonada torcida do Corinthians, que diariamente sustenta a história e os valores da instituição. Então tá aí, amigos, Breler, Eugênio, professor Celso, como eu dizia, posso estar enganado, posso ter esquecido, ter tido um lapso de memórias. Já vimos e acompanhamos ao longo de todos esses anos várias gestões muito ruins, danosas e lamentáveis em diversos clubes brasileiros. Mas com um início tão desastroso, tô fazendo força para lembrar. Não estou me lembrando, hein?
porque é uma atrás da outra, hein? E, Abel, É se uma. tinha... E essa era. Desculpa, só para completar. Esse contrato era uma dos orgulhos, dos destaques do presidente Augusto Melo, não era? Você acabou com o seu, só para completar, tirando o que eu ia dizer. Desculpa. Se tinha uma coisa positiva nessa gestão, era o contrato com a Vaidbet. Pois é. Era o único orgulho da gestão Augusto Melo, era o contrato. Não, fechamos um grande patrocinador, O vai botar maior. aqui uma fortuna, o maior do futebol brasileiro. Não durou 6 meses. Até a gente saber como, né? Era um orgulho. Porque... Agora, sim, pode terminar, professor. Não, tudo é mal intencionado, tudo é mal amarrado, tudo tem laranja, tudo tem um pé. E não é só dessa gestão, não, porque agora nas redes sociais vai começar aquela história. É o outro grupo que está detonando alguns casos que a gente vai falar São aqui os da dois. perda do goleiro. O outro também é muito ruim. É um nhô ruim ou nhô pior. Quem é corintiano não está do lado nenhum dessas duas coisas, que é uma coisa melhor para o futuro do clube. Agora, o problema maior, assim, claro que é a rescisão, a saída do dinheiro, que também vai fazer com que qualquer outra empresa interessada em patrocinar o Corinthians é muito bom, a visibilidade é imensa. Muita gente quer. Só que qualquer um vai olhar assim, poxa, eu vou patrocinar e como é que vai ser? É difícil. Então vai gerar dificuldade para o Corinthians conseguir um novo grande patrocinador. Agora, além disso, de trazer esse problema, o X da questão é a patrocinadora que estava botando milhões dentro do clube pediu explicações e nem assim essas explicações apareceram. Ou seja, tem coisa. O negócio tá feio, hein? Não tem não, é tudo coisa da mídia. Tem coisa. É gente que quer aparecer. Se para o patrocinador não simplismo. explicaram 120 milhões por ano, não tem explicações a dar. Então alguma coisa tem. Tem alguma coisa muito errada nisso daí. E aí eu acho que é questão de entrar na investigação policial, judicial, fazer alguma coisa mais grave, porque tem que se apurar a fundo. Não é brincadeira o que está se fazendo. É o Corinthians, gente. Olha o tamanho da representatividade disso. É o segundo clube mais popular do país, com milhões e milhões de torcedores que vivem e que sofrem diariamente com o que está acontecendo com o Corinthians. Isso não pode passar assim, não, saiu esse patrocinador, entra outro aqui. Não, tem que se apurar. Por que nem para o patrocinador que bota 120 milhões, ou seja, 10 milhões por mês no Corinthians, nem para esse patrocinador se deu explicação. Vou voltar lá com a Lili. Lili, você estava acompanhando o treinamento, é isso? Era um treinamento aberto? O presidente Augusto Melo estava por aí? Ou está? Isso. O treino foi aberto para a imprensa, cerca de 30 minutos, mas eles fecharam um pouquinho antes, tá, de dar os 30 minutos, por isso que eu estou aqui na salinha de coletiva aqui do CT Joaquim Grava, e o presidente Augusto Melo estava, sim, no treino, ao lado do Fabinho Soldado, o pessoal da assessoria acompanhando aí esse treino aberto, né? O Corinthians enviou ontem à noite um comunicado para a imprensa, liberando a entrada dos jornalistas, como Augusto Melo havia prometido durante toda a campanha, que a gente acompanharia a boa parte dos treinos. Há tempos isso não acontecia, mas abriu na manhã de hoje. Aí um detalhe me chamou a atenção, porque ele estava ali acompanhando o treino, aparentemente bem tranquilo, digamos assim, né? Ele tem bastante pendências para resolver, a gente sabe, mas estava ali acompanhando o treino tranquilamente quando sai a nota oficial da Vaidbet. Eu recebi da assessoria da Vaidbet também, aqui diretamente no celular. Assim que sai a nota, a gente percebe que ele olha o celular, parece conversar com alguém e deixa o treino. Então ele sai logo em seguida que essa nota aí é enviada, né, que é emitida a nota oficial da Vaidbet com a rescisão contratual com o Corinthians. Olha, pior do que perder contrato, pior do que perder dinheiro, pior do que perder goleiro. Ídolo. O Corinthians está perdendo, goleiros, né? O Corinthians está perdendo credibilidade. Há uma crise moral nesse momento. Uma crise moral em que um não pode falar do outro. Porque agora começa a velha história de grupo anterior querendo voltar no lugar desse grupo que se diz boicotado pelo outro. Tudo isso à parte, essas coisas estão deixando de causar um estranhamento no Corinthians como instituição. O Corinthians tem que se posicionar, ele tem que tirar o seu nome da lama nesse momento. Alguém tem que fazer isso. Eu não sei se é o pessoal do conselho, alguém tem que se colocar à frente e falar, não dá. Porque a própria Vaidbet, até por
pela natureza do seu negócio, e fez muito bem de exercer essa cláusula, para ela é uma questão de sobrevivência. Credibilidade para quem mexe com o jogo é questão de sobrevivência. Credibilidade para clube de futebol também é questão de sobrevivência. Eu não vejo essa indignação de ninguém, não é possível que não haja um grupo, que não haja meia dúzia de pessoas, que não haja alguém que levante uma voz para, por exemplo, isso que o Eugênio falou. Esse é um caso de polícia. Ele não pode ser acobertado. Olha, me ajudem aqui. Me ajudem, por favor. Desde o início do ano ou desde o início dessa gestão, teve o assunto Gabigol, alardeado, Gabigol vem, Gabigol chega, Gabigol. Antes do assunto Calma. Gabigol, Teve Lucas Veríssimo. Teve a célebre frase, acabou a farra. Acabou Começou a farra. assim. Aliás, já é dissidente. Vamos também. por assuntos, Mas ó. fazia parte. Bem lembrado, Eugênio. Acabou a farra, que isso aí é falado até hoje e obviamente ironizado por adversários. Lucas Veríssimo, que estava pronto para jogar, o técnico contando com ele, foi embora. Mateuzinho, que veio treinar, mas não estava nada acertado, voltou para o Flamengo, depois voltou para o Corinthians. Rojas foi embora, tá certo? Rubão, que era uma espécie de braço direito do presidente, Soltou a mão. foi embora e começou a falar um monte. E tem vários outros. Cássio saiu da forma que saiu. Carlos Miguel, daqui a pouco vamos falar de Carlos Miguel. Vai de Bet. Né? E aí, Atrás, Mano não. Menezes com uma multa, que aí também a culpa não é do Augusto Melo, não é isso, professor? É da gestão passada. Então, nesse momento, para resumir... Augusto Melo quer dizer que não ia demitir o Mano Menezes. É. Horas depois demitiu. Para resumir, o Corinthians nesse momento não tem patrocinador, não tem patrocinador master, tá certo? O Corinthians não tem diretor de marketing, o Corinthians não tem diretor jurídico, Tem goleiro titular. o Corinthians provavelmente vai ficar sem um goleiro, o Corinthians não tem um grande ídolo, ou tem, nesse momento. O Corinthians está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tem mais? Estou esquecendo de algo? Não, e o principal, o comando do futebol. Não tem um diretor para tomar conta da pasta que é a mais sensível do clube, já que o Rubão saiu, abandonou o barco. Então, eu concordo com você, Abel, um início de gestão, além de desastroso, desastrado, de alguém que não é do ramo, alguém que não conhece coisas básicas do futebol. E aí, o prof toca na questão de situação e oposição. De fato, tem muita coisa herdada pelo Augusto Melo, muitos problemas que vieram da gestão do Duílio. Mas a gestão do Duílio acabou. E o presidente que entrou prometeu mudar radicalmente as práticas até então adotadas. A gestão do Duílio colocou o nome do Corinthians na lama, por várias outras situações também que a gente cansou de enumerar no ano passado. E a gestão do Augusto Melo está escarafunchando na lama. Está não só satisfeita em ver o Corinthians nessa situação, como está agravando ainda mais. O Corinthians de 2024... é um exemplo de... está comprovando o ditado de que tudo que é ruim pode piorar. Se o torcedor do Corinthians, que encerrou 2023 falando, acabou a gestão do Duílio, não tem como ser pior do que isso, um presidente que passou um mandato sem ganhar títulos, vários erros, agora em 2024, em menos de 6 meses, está percebendo que sim, é possível piorar. E o Augusto Melo, ele deve satisfações à torcida do Corinthians, não só por esse caso da Vai de Bet, do patrocinador, mas por vários outros. Como fica o Corinthians daqui para frente? Sem comandos, com 7 pastas, sem um cabeça, e principalmente no futebol. Não dá para... Na base também saiu o diretor? Na base saiu o diretor. Deus do céu, hein? Financeiro. Financeiro, base, jurídico, marketing, futebol. O Corinthians não tem ideias de sustentabilidade, gente, e isso não é de hoje. Mesmo a administração do Andrés, que pode se orgulhar de títulos em campo, inclusive um título mundial do último clube sul-americano que conseguiu ganhar um campeonato mundial, pode se orgulhar melhorou a estrutura, do CT, que melhorou a estrutura, mas nunca se pensou para frente. Sempre se empurrou com a barriga. Uma hora isso ia acontecer. Então, essa questão dos grupos políticos, quem viu, mas a atual administração, quem viu o debate na TV Gazeta, das opções que o Corinthians tinha como presidente, era uma coisa vergonhosa. Não podia ter chegado a esse ponto. Agora chegou. Como o Corinthians é muito grande e fatura muito, a coisa foi sendo levada de uma maneira que parece agora estar chegando
no limite. Mas tem que Eu acho que está na hora de ter ideias. Mas tem que Sem pessoas e ideias, você não vai para lugar nenhum na vida. Mas tem que parar com esse negócio também, prof, de ficar culpando eternamente a antiga gestão. Todo mundo sabe que o quão ruim foi o mandato do Duílio. As duas são. Mas passou. Não tem... O Augusto Melo precisa entender Nós estamos em junho. que ele é o presidente e ele tem de assumir a bronca pelos próprios erros. A questão do patrocinador é um erro totalmente autoral, totalmente da gestão do Augusto Melo. E aí ele precisa vir a público explicar para o torcedor corintiano quais foram as explicações que o Corinthians deu à Vaidbet, para mesmo assim, com a chance de se explicar, o Corinthians não conseguir reverter a ideia do patrocinador de romper o acordo. Porque isso é muito grave. O Corinthians perder um acordo de patrocínio que alardeava se deu alguma explicação, recorde, se deu alguma explicação, não foi suficiente. Exato. Não convenceu. Mas isso é muito grave, Eugênio, porque não é um patrocínio rompido por falta de pagamento como foi a Taunza ou o Corinthians não entregou o prometido. É um acordo cumprido por cláusula anticorrupção. E isso daí exige uma seriedade e exige um senso de urgência do presidente em falar com a torcida corintiana e dar todas as explicações que aparentemente não foram dadas ao patrocinador. Vamos voltar com a Lili, lá no CT Dr. Joaquim Grava. A Lili chega com mais informações sobre Carlos Miguel ou não só sobre Carlos Miguel? Tem mais coisa acontecendo. Diga, Lili. Não só sobre o Carlos Miguel, só para finalizar esse assunto aí da Vaidbet, eu estou em contato com pessoas da empresa que me informaram o seguinte, o contato entre a diretoria aqui do Corinthians e a Vaidbet continua por questões contratuais mesmo para resolver sobre essa rescisão, a multa que a Vaidbet teria que pagar de 30 milhões de reais, mas a Vaidbet não quer pagar essa multa porque vai se apegar à cláusula anticorrupção. Então, ao que tudo indica, o Corinthians não vai sair ganhando nada, vamos assim dizer. Lembrando que até agora a Vaidbet pagou cerca de 60 milhões de reais ao Corinthians, né, 10 milhões de reais por mês, e o adiantamento da última parcela desses 3 anos, né, de contrato, o adiantamento, o que ajudaria o Corinthians a pagar a multa que tem aberto com a Pixbet, que é a antiga patrocinadora. Então o Corinthians teria essa multa para pagar. No balanço achou que ainda sairia ganhando, a Vaidbet adiantaria uma parcela, então cerca de 60 milhões, é claro que tem o desconto, mais ou menos 1,5 milhão aí foram depositados para a rede social mídia, a empresa que intermediou a negociação. Então as conversas vão andar aí nos próximos dias para acertar essas questões, mas o Corinthians de fato perde o patrocínio master do clube e está perto também de perder um grande goleiro, que é o Carlos Miguel. O Carlos Miguel ele tem contrato até o final de 2025, a multa dele é de 4 milhões de euros. Por que essa multa diminuiu? No final do ano passado, os empresários dele chegaram ainda na gestão do presidente Duílio Monteiro Alves e falaram assim, ok, a gente pode até renovar, mas ele é um goleiro que está no banco, não está jogando como titular, então a gente só renova se baixar a multa para não ter dificuldade para ele se transferir para outro clube na próxima temporada ou se surgir alguma proposta. Então, por isso, a multa dele caiu para 4 de euros. Acontece que Cássio vai embora, ele vira titular. O que eu tenho de apuração com pessoas do Carlos Miguel, tá? Pessoas responsáveis pelo staff do Carlos Miguel, é que houve uma conversa com a diretoria do Corinthians sobre uma renovação e aumentar o salário dele também, já que se tornou o goleiro titular. Mas essas conversas não avançaram, não chegaram no valor que o staff gostaria, por isso a conversa parou. E aí o que eu tenho também de apuração com pessoas do clube é que não era prioridade, porque o Corinthians entendia o quê? O Carlos Miguel está realizando um sonho de ser o titular absoluto agora. Então, temos tempo para acertar a situação dele. Mas, parece que esse tempo chegou ao fim, porque tem um clube inglês, né, atrás do Carlos Miguel. E, ao que tudo indica, já está tudo bem acertado. Falta assinar. Então, hoje pode ser decisivo para a saída dele ou não do Corinthians. Pessoal, dói falar isso. Dói, mas esse ano cai. Esse ano cai, pessoal. Espero que não. Tomara a Deus que, sei lá, aconteça alguma coisa lá que saia dessa situação, mas, 2007, que não tinha essa bagunça toda, caiu. Imagina esse ano. Pessoal, Augusto Melo é culpado? Muito, muito culpado, principalmente por perder o maior patrocínio do Brasil. Pelo Carlos Miguel, ele tem culpa? Tem sim, mas o maior culpado ainda é o Duílio, porque foi o Duílio que baixou a multa do Carlos Miguel.
Mas o Augusto Melo também já poderia ter renovado. Sabia que ia perder o Cássio, renovava urgente com o cara. Aí a situação do Corinthians aí, ó. Que bagunça. Que bagunça. Será, mano? Será que não tem um corintiano com capacidade pra assumir esse time, tirar esse time dessa zona? Pô, será que não tem um corintiano igual o Paulo Nobre, mano? Igual a Leila Pereira? Igual o Bandeira de Melo? Será que não existe um corintiano assim? Aí, ó. Às vezes, pessoal, eu não queria falar isso não, mas, porra, às vezes é melhor que caia logo, pra ver se toma um jeito, se ressurge. Às vezes é melhor. Comente aí, porque já não sei mais o que falar. Só vai Corinthians mesmo. Vai de bet? Foi de bet.